continuou ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois agora, encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje.
para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor se tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Capítulo 27 do primeiro livro de Samuel. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens com ele. Estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Eu vou ler novamente o versículo 2. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Eu vou parar no versículo 7 do capítulo 27 de 1 Samuel. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do versículo 8 do capítulo 27 de 1 Samuel. Eu espero você na próxima gravação. Se você desejar continuar ouvindo Neuza Baldini, acompanhe esta leitura da Bíblia que eu estou realizando com muita alegria. Era um desejo meu realizar esse trabalho e Deus está me concedendo este grande desejo. Amém. Deus te abençoe.